Boa noite, pessoal. Estamos mais uma entrevista aqui no canal Night of Terror, hoje com Daniela Monteiro, podcaster, e também tem várias outras atividades aí no mundo da arte. Nós vamos falar com ela aqui. Hoje a participação aqui do Rafael, jornalista Rafael Medeiros, do blog Cine Tosco. Lembrando a todo mundo que também a entrevista vai estar disponível no Spotify, Notpod. Belezura? Daniela, prazer em conhecê-la. Muito legal você estar aqui com a gente. Daniela, você é podcaster, né? Sim, sim, desde 2009. É uma das veteranas. Pois é, então, em 2009, o boom do podcast foi o quê? Em 2015, 2019, né? E desde 2009 já tinha... Já faz podcast há muito tempo, né? Quando eu comecei, eram poucos. Era tipo Nerdcast, Mona Lisa de Pijamas. Eram bem poucos, assim, dava para contar na mão a quantidade de podcasts que tinha. E como era uma coisa que, assim, para mim seria muito fácil de fazer, eu gostei do formato, né? Áudio, eu gosto muito desse formato de áudio, eu sou radialista, sou formada em rádio e TV, e eu gosto muito de música, eu resolvi fazer algo na área, né? Porque eu já tinha ouvido o Nerdcast, que é bate-papo sobre cultura nerd, tinha o Mona Lisa de Pijamas, que era sobre o universo feminino, e eu quis fazer um de música, que na época não tinha, hoje tem vários, né? Mas na época praticamente não tinha. Legal. E como surgiu a ideia, assim, de fazer um podcast, assim, Puta, era bem novo isso, né? Uma coisa bem nova, né? Era muito novo. Para você ter uma ideia, eu, assim, sendo radialista, para mim seria fácil apresentar o podcast, né? E também seria fácil editar, que é uma coisa que é da minha área. Mas para você ter um podcast, você tinha que entender de feed, como fazer um feed e tal. E nessa época, 2009, convenhamos, não tinha essa quantidade de tutoriais que tem hoje, né? Hoje em dia, se você quer fazer um podcast, tem um zilhão de tutoriais no YouTube, tudo quanto é lugar, e é muito fácil de fazer. E nessa época, não, você tinha que fazer a coisa na unha, né? Tinha que entender linguagem de programação, essas coisas todas, e eu fui atrás, botei meu feed e coloquei o podcast no ar. Isso foi mais difícil, porque apresentar e fazer as playlists, isso eu tirava de letra, né? Que a minha ideia, fazer o DaniCast, era tocar um som para os amigos. Era basicamente isso. Eu queria tocar um som legal para os amigos. Pô, um som para você ouvir quando você estiver no carro, sabe, indo para o trabalho ou fazendo uma viagem. Era essa a ideia, assim, tocar um som para os amigos. Só que aí a coisa foi atingindo dimensões, né? Nessa época eu comecei a fazer amizade com outros podcasters, o próprio pessoal do Mona Lisa, do Nerdcast, o Léo Lopes, do Radiofobia, que também cheguei a trabalhar com ele por um tempo, né? E aí foi crescendo, crescendo, e estamos aí até hoje fazendo podcasts, sendo uma das pioneiras, né, na área. Que legal. Rafael, quer falar alguma coisa? Opa, vamos lá. Eu gosto bastante do DaniCast. Aliás, um dos meus favoritos é justamente quando tem a participação do Felipe. Às vezes ela entrevista o Felipe ou ele fala sobre algum... Geralmente são sobre cinema, né? Quando eu falar de cinema, como ele entende bastante, poxa, eu tenho uma pessoa em casa que entende muito de cinema, por que não chamar para gravar comigo, né? Nossa, é muito divertido. Aproveito isso, e sempre que eu vou fazer algum de trilha sonora, algum específico, eu chamo ele para me ajudar, né? E sempre rendem uns podcasts bem bacanas. O do Sad Baby é maravilhoso, é muito bom. Também fizemos um DaniCast sobre um filme pornô chamado Hot Summer in the City. A gente fez a trilha sonora desse filme, que é maravilhosa, assim, tem Beach Boys, tem um monte de coisa foda. Trilha sensacional, né? E é dirigido por uma mulher, é um filme bacana. Esse podcast eu recomendo bastante, é a trilha sonora de Hot Summer in the City. É um filme dos anos 70, bem legal mesmo. Foi um programa muito bom. Rodrigo, eu sou concursado como vigia noturno, então, além de ver todos, tu sabe aquela etapa de assistir HBO Max, Amazon Prime, Netflix, mas eu gosto de ver muitos YouTubers e podcasters. E todos esses podcasts que a Dani fez, eu já ouvi já há alguns anos atrás. Sad Baby, tem esse daí, todos com participação do Felipe, eu acho que já eram um dos primeiros a chegar e tentar fazer a visualização, né? E eu acho muito legal. Bom, a Dani, eu acho que eu conheci ela em 2006. Eu acho que foi em 2006 no Orkut. Tem tempo, hein? Orkut,
Orkut. Orkut O era uma coisa Orkut, maravilhosa, né? Nossa, isso. nostálgico, muito bom. Rodrigo, a gente fazia parte de um grupo, eu, a Daniela, o Leonardo Minghelli, que é nosso colega do blog Sim, do Rio Cinetosco Grande do Sul. também. Isso. A gente fazia parte do Revista 7, que era um grupo que tinha, do nosso saudoso amigo Márcio Miguel, o nosso querido Sasquatch, que É verdade. infelizmente a gente perdeu Infelizmente ano nos deixou passado. ano passado. Foi, nossa, Isso. foi um baque aquilo. Isso. Então, ali, a partir dali, eu conheci a Daniela, conheci todo esse pessoal, o Leonardo, todo esse pessoal da Revista 7, algumas pessoas muito bacanas, outras muito zoeiras, e eu me lembro que, na época, uma das coisas que eu gostava, e a Daniela também gostava, era justamente de pegar links do blog Filmes para Doidos e colocar para o pessoal discutir. Isso é uma coisa que a gente fazia sempre. E era muito Legal. legal isso, porque a gente, eu e a Daniela e o Leonardo, que é gaúcho, a gente era muito fã do Felipe. Então a gente fazia aquele grupinho para fazer as discussões dos tópicos dos filmes que o Felipe acabava Fazendo a escrevendo naquele resenha, né? blog maravilhoso dele. Que, aliás, inspirou muita gente. Muita gente, depois no segundo bloco, eu vou falar uma pessoa bem famosa, um youtuber bem famoso, que no início da carreira se inspirou muito no Felipe Guerra. Mas, para quem não conhece, esse blog eu acho que tem algumas décadas já. Então, é uma aula de cinema de terror, é uma aula de cinema trash, e a partir dali que a gente tinha essa amizade de discutir sobre não somente sobre os filmes que eram lançados na época, né? Você lembra que eles falavam muito de Miami Vice, muito de Os Infiltrados, mas a gente queria falar um pouquinho dos filmes trash, então Tinha a gente muita zoeira aproveitava também no grupo, né? isso. E umas brigas antológicas, eu lembro de umas até hoje, assim, que Total, eram. total. E era Eu, legal eu, que nessa época o pessoal discutia e assim, não tinha essa opção de bloquear, não. Ficava briga ali, às vezes durava meses brigando, fulano. Tem gente que não fala comigo até hoje, desde essa época. é Não, mas normal. assim, o Orkut era muito legal porque assim, ele reunia pessoas de vários lugares do país, por exemplo, nessa época, quando eu entrei no Orkut, eu ainda morava em São Luís, depois eu fui para o interior de São Paulo, depois fui para o Rio Grande do Sul, já morei em vários lugares do país, né? E agora estou em Portugal. Né? E o Orkut ele foi a primeira rede social que trouxe essa oportunidade de reunir várias pessoas com gostos em comum. Eu fiz parte de várias comunidades, teve a Revista 7. E, aliás, vou contar até uma coisa para vocês. A Revista 7, os integrantes da Revista 7, até hoje, estão em forte contato, tem grupo no WhatsApp Pô, que e legal. tudo, e eu faço parte, sabe? Aquela panelinha da Revista 7 ainda existe, tem grupo no WhatsApp. E a gente conversa praticamente todo santo dia. E tem outro grupo que eu participava também no Orkut, o PIDB, que é Politicamente Correto do Brasil, também foi uma amizade que vem desde a época até hoje. Quer dizer, briguei com alguns, porque alguns viraram bolsominion, e bolsominion Ah, a não, gente não aí gosta não. muito de conversa, não, né? Você se afasta, né? Mas alguns não viraram bolsominions e eu continuo o contato até hoje. Da Revista 7, tinha um outro grupo também que eu fazia parte, o Boca do Inferno, que o Rafael deve conhecer, né? Um blog maravilhoso também, falava sobre filmes de horror, filmes fantásticos e tal. O Felipe também escrevia no Boca do Inferno, tinha uma galera muito boa que escrevia no Boca do Inferno, e a comunidade Boca do Inferno no Orkut era maravilhosa, assim, era um dos melhores lugares para você discutir cinema de horror que existia, assim, e as discussões eram muito boas, assim, de nível bastante elevado. A gente via que eram pessoas que estavam lá dentro que entendiam mesmo de cinema de horror, tinham muitas referências. Era ótima essa comunidade. E assim, e você, por exemplo, eu estava em São Luís, eu poderia ter contato com toda essa galera que eu era fã, que eu gostava, sabe? Conhecer o Felipe, conhecer, por exemplo, na Revista 7, conheci o Roberto Sadovski, na época pela Sadovski. internet, depois encontrei pessoalmente, hoje é um amigo pessoal, sempre que ele ia no Rio Grande do Sul, a gente jantava junto, eu, o Felipe e ele, assim, um cara super bacana, né? Foram amizades que a gente assim, levou para, a gente está levando para a vida inteira, sabe? É muito, muito maravilhoso isso, né? E na Revista 7, tanto na Revista 7 como no Boca do Inferno, assim,
rolava muita discussão interessante, sabe? De filmes, de tudo. Às vezes tinha os off-topics, né? Que a gente conversava outros assuntos, que não necessariamente de cinema, que também eram muito bacanas. Eu sinto falta disso hoje, porque hoje em dia a rede social, meu Deus do céu, então Deus nos acuda, assim, né? Tem hora que dá vontade de sumir de todas, porque um chorume, sabe? Começa uma discussão, e aí todo mundo já leva para o lado da política, não sei o quê, e tem o bolsominion que não aceita isso, não sei, não, eu não tenho. Gente, eu não tenho mais paciência. Ainda bem que a gente pegou uma época boa da internet, que ainda havia uma discussão elevada sobre vários assuntos, e não é o que é hoje. Rodrigo, não sei se tu pegasse essa fase aí do Orkut, que foi muito legal, principalmente para a gente que era jornalista e não tinha muitas vezes espaço para trabalhar em outros ramos. A gente fazia o jornalismo propriamente no Orkut mesmo, né? Sim, então, a minha época do Orkut eu era muito mais ligado à música, né? O cinema eu sempre tive uma paixão pelo cinema, mas eu comecei a me ligar muito mais, assim, né, nos lados independentes e tal, focar mais depois de um certo tempo. Mas na época do Orkut tinha muito, esse mesmo padrão que vocês estão falando, só que na música também tinha muita coisa, né? Que eu tinha banda, então a gente tinha essa comunicação também. Era aquele grupo Discografias, aquele grupo era muito bom. Sim. Tinha vários, né? Tinha uns grupos de splatter, assim, de gore grind, assim, que, nossa, eu não lembro o nome agora, assim, mas é o que eu curtia na época, assim, digamos, né? Era bem legal. Além de grupos de futebol também, que o pessoal da revista 7 também tinha os seus spin-offs, né? Os off-topics tinham muito tópicos específicos de futebol. Tinha, inclusive, um que era fixo, que era só para falar de futebol. Mas eu acho que o Orkut ele era bem liberal, né? O Orkut ele era bem, assim, ele não ligava muito assim, para censura, né? Não é igual o Facebook. O Facebook ele já pega assim no pé, assim, dependendo de alguma situação e tal, né? Agora mas assim, o problema de rede social é quando entra gente que não entende como é que funciona a coisa. Por exemplo, o Orkut acabou quando começaram a entrar aquelas tiazinhas com mensagenzinha de bom dia, colorida. Nossa Senhora! O que está acontecendo com o Facebook hoje? É no caminho, sabe? E aí não dá, gente, por favor. É verdade. O Facebook está acontecendo isso. Tem condições. Legal. Rodrigo, a Daniela também, principalmente após o relacionamento com o Felipe, ela começou também a trabalhar, a ajudar na área de cinema, né? Tanto como atriz, como produtora, e ela chegou até a co-dirigir um curta que eu sempre falo para ti, que é o Blanchett, né? É um curta bastante interessante. E eu queria que a Daniela falasse um pouco sobre esses caminhos cinematográficos que ela percorreu até então. Verdade, Daniela. Era o próximo tópico aqui. Isso. Então, pode ficar à vontade. O cinema, justamente por ter esses amigos que estavam sempre relacionados com o cinema, e muito também por conta da minha mudança para São Paulo, né, que concentrava, né, a maioria das pessoas desses grupos estavam ali em São Paulo, né, e estava uma cena efervescente na época, todo mundo queria fazer filme, estava muito mais fácil, porque não era que nem anos 90, da época do Felipe e do Peter Bystock, que fazia um filme VHS, que era mó difícil, tinha que usar 2 videocassetes, era complicado. Não, essa época já que eu mudei para São Paulo, já havia câmera digital, era muito mais fácil de você fazer seu próprio filme, e várias pessoas começaram a se reunir, sabe? Pessoas desses grupos mesmo, vamos fazer um filme, vamos fazer um curso, vamos fazer alguma coisa. E nessa, assim, fiz muitas amizades legais, participei de filme de muita gente, não só do Felipe, mas também da Larissa Anzoateg, fiz filme com o Fritz Heitz, com uma galera mesmo. Era uma época que todo mundo estava fazendo cinema e era bacana. E a gente ajudava do jeito que podia, assim, não havia essa vaidade. Quando eu chegava para fazer qualquer filme que fosse, ia para o filme da Larissa, eu podia desde segurar microfone, ou então fazer uma ponta, ser figurante, o que tivesse para fazer, a gente fazia. De chegar no estúdio, o que está faltando aí? O que precisa? O que está precisando? E a gente fazia. E isso era muito bacana. No filme do Felipe era mais ou menos esse esquema, porque como era uma equipe muito curta, às vezes ele vinha para São Paulo, na época ele estava morando em São Paulo, e a gente juntava uma galeria, mas era pouca gente para fazer um curta, alguma coisa,
E, assim, geralmente uma pessoa tinha que fazer várias funções. Sabe? Você podia estar atuando, você podia estar segurando o microfone, você podia estar operando a câmera, o que fosse, que tivesse para fazer no momento, você fazia, assim. E dessa época tem muitos trabalhos, a gente fez bastante coisa. O Blanket já foi da época que a gente já estava namorando, porque antes a gente tinha uma colaboração como amigos, assim. Comecei com o Felipe, assim, a gente era amigo e tal. E depois a gente começou a sair junto, começou a namorar, e o Blanket já surgiu quando a gente já estava namorando, e a gente começou a morar junto, né? Foi mais ou menos do período que a gente começou a morar junto, em 2014, que a gente... Porque o que aconteceu? A gente morava num prédio que tinha essas lâmpadas automáticas, que a gente passava, elas ligavam e logo depois desligavam, né? Só que elas ligavam e desligavam num tempo que dava um medo danado. Se o povo passava pela luz, ela já desligava, já ficava escuro atrás de mim. E como era numa área muito perigosa de Porto Alegre, nessa época a gente já estava em Porto Alegre, dava um medo isso. E aí a gente começou a confabular, vou pensar uma ideia para fazer para utilizar isso, porque isso dá um medo danado. Vamos passar a ideia que vai rolar um fantasma. E fizemos um filme de fantasma, com custo zero, fizemos em 2 horas, sim, rápido, papum, né? Ficou pronto, editamos e jogamos na internet e fez muito sucesso. As pessoas adoram esse filme, porque ele é absurdamente simples, ele é eficiente no que se propõe e teve um custo zero, assim, que é essa ideia. Acho que a pessoa, se você tem uma ideia bacana e você tem um material, um celular que seja, faça seu filme, tente. Acho que a pessoa aprende a fazer fazendo. Se você não fizer, você nunca vai saber como é que é. Você nunca vai saber como é que é o enquadramento, você nunca vai saber qual é a melhor luz, nada. Se você não fizer, não vai saber. Você pode ler um zilhão de livros e na hora de dirigir não sabe como fazer a coisa, porque você não tem a experiência. Você tem que pegar a mão na massa mesmo. Ô Rodrigo, uma pergunta para ti agora, para ti especificamente. Vai ter no livro Felipe Guerra? Cara, vai ter. Eu tenho que pegar e ter que passar o que eu estou escrevendo um livro sobre curta-metragem, 50 curta-metragens brasileiros, né? E que vai ser 50 mesmo? Vai, cara, acho que vai dar. Vai dar um livrão, vai dar uma bíblia, mas eu vou fazer. Felipe tem vários, né? Então, é por isso, porque eu estava pesquisando a partir que eu já escrevi sobre os diretores que eu conhecia já, né? Mas daí a pesquisa inicial para mim fazer o livro são os diretores, né? Eu pego o diretor e vou na obra dele. Mas o Felipe eu conheci algumas coisas do Felipe, mas o Rafael tá me abrindo muita mente, assim, sabe? Sobre da obra dele e tal. Inclusive, eu vou começar a assistir algumas coisas, depois eu vou pedir autorização para ele, para ver se ele deixa eu colocar alguma coisa. Mas vai sim, com certeza vai. Mas vou falar com ele, né? Na época que a gente estava em São Paulo, a gente fez um muito bacana com ele dirigindo, e a Geisla Fernandes, que foi o filme Estripador da Rua Augusta, muito legal, com a Mônica Matos. Na verdade, o nome dela é Mônica Monteiro, né? Mas na época ela ainda atendia o nome Mônica Matos, até para vender o filme tinha que ser esse nome Mônica Matos, né? Imagina você ter a Mônica Matos no seu filme. E eu ainda fico mais envaidecida porque eu fui a namoradinha da Mônica Matos no filme. Então eu tenho isso no meu currículo. Dei um beijo na Mônica Matos. A Mônica Matos já era a Mônica Matos nessa época? Conhecida? Sim. Inclusive, ela já estava saindo já do trabalho com cinema adulto e estava numa de trabalhar com diretores independentes, fazer filmes de horror. Ela já tinha feito um filme de horror antes, e aí ela topou fazer esse com a gente, né? E mesmo não sendo um filme adulto, né? Achei interessante dela ter topado fazer algumas cenas em que ela aparece sem roupa, né? Mas assim, ela topou porque o outro ator também aparece sem roupa, né? É um filme, né, para maiores, assim, não é um filme pornográfico, mas é um filme que tem nudez, tem bastante nudez, né? E ela topou numa boa porque ela viu o projeto, viu que se tratava de um filme de terror, era um filme sério, não era um filme pornográfico nem nada. E ela foi sensacional, assim, é uma pessoa muito simpática, muito divertida, assim.
filmava horas, não reclamava, estava sempre de boa, sempre sorridente. Gostamos bastante assim, de trabalhar com ela, foi bem legal. Eu até tinha, acho que em algum festival, não me lembro qual foi, que eu acabei assistindo um filme da Larissa, e era uma coletânea de curtas, e acho que o filme envolvia bruxas ou algo nesse sentido, e de repente eu topei, tava lá a Daniela lá, sem o nariz no filme. Sim, é um filme que eu fiz. Não tem no IMDb o nome do filme, mas eu achei o Red curioso. Hookers, A Daniela. Sim, era um filme que era uma boate estilo um drink no inferno, assim, que depois de certo horário fica... E eu virava uma mulher muito sensual, sem nariz, assim, com o nariz arrancado do rosto. Essa maquiagem foi o Fritz Heitz que fez, ficou muito boa, assim. Quem me olhava assim, tinha a impressão que eu estava com só o buraco aqui mesmo, no lugar do nariz. O trabalho sensacional dele, muito bom. Eu acho que até por um tempo, tu deixasse no avatar, se não me engano, do Facebook. Sim, toda vez que era época de Halloween, eu deixava esse avatar sem nariz, porque é sensacional. Muito legal. Daniela, vocês estão morando em Portugal agora, né? Eu queria saber uma curiosidade. Sim. Vocês acompanham a cena aí, a cena cinematográfica aí, o cinema de Portugal, vocês acompanham alguma coisa? Olha, no caso de terror, no caso? Terror, em geral, assim. De terror, eu vi um recente que eu gostei bastante, que é o Muted Blast. Chegou a passar no Fantaspoa, é um filme divertidíssimo, muito bom mesmo, tá? Acho que vocês conseguem, se vocês conseguirem baixar o aplicativo da RTP, né, que é a TV daqui, já está disponível o filme nesse aplicativo, vocês conseguem assistir. Um filme muito divertido, um filme trash, bacana, boa trilha, os atores, é sensacional. Passou no Fantaspoa de madrugada, e as pessoas não dormiram, riram pra caramba, aplaudiram, plena madrugada, todo mundo... Muito bom, recomendo. Por acaso esse é um filme que tem a participação do presidente, do dono da Troma? Sim. Então, ele é produtor do filme. Ah, legal. Esse eu vi. Do Fernando Alho, o diretor é o Fernando Alho, que também teve no Fantaspoa, super divertido ele. E começava a brotar coisas, mutações pelo corpo. Sim, cada pessoa tinha uma mutação diferente, assim. É bem divertido. Tá ocorrendo agora o Fantasporto, né? Lá ali em Porto, sim, aí em Portugal. E hoje, né? Nós, infelizmente, eu e Felipe perdemos hoje. Vai passar um filme inédito do Zé do Caixão, hoje lá. A Praga. Isso. Tá passando hoje lá. O Felipe vacilou, perdeu a data e a gente não pôde ir lá hoje, que é no Porto, e a gente está aqui em Viana do Castelo. Né, perdemos, não sei se vai ter oportunidade de poder assistir de novo. Vai ter outra sessão? Não, né? Droga. Bom, mas legal, então tem o Fantasporto aí, então tem uma cena legal no Artisticamente Underground. Tem, o Fantasporto é super respeitado, é um festival muito bom. Não é como o Fantaspo, assim, a gente já participou de um Fantasporto aqui, inclusive como convidados, a gente ficou num hotel bem bacana na época, foi em 2016, né? A gente veio como convidados, passamos o filme aqui, e assim, só que o Fantasporto, diferente do Fantaspo, assim, tem as sessões, você assiste aos filmes, o diretor lá responde as perguntas para a imprensa e só. Fantaspoa não, tem toda aquela interação dos diretores com a plateia e tem festa, sabe? O Fleck e o Nicolas, eles sempre dão um jeito de juntar, sabe? O fã com o ídolo. Por exemplo, no último Fantaspoa que eu tive presente no Brasil, eu estava para cima e para baixo com o Roger Corman, imagina. Você ciceroneando o cara, indo para o restaurante pro cara. Eu ganhei um presente de casamento da esposa dele. Pô, muito legal. Em qual outro festival você tem essa oportunidade de estar tão perto dos seus ídolos? Eu conheci pessoalmente a Cristina Lindbergh, do filme Thriller, sabe? Fiquei louca no dia, eu não sabia o que falar para a mulher. Olha, eu vi todos os seus filmes, assim, eu sou muito fã sua, eu adoro o Thriller, eu acho que é maravilhosa. Tirei 1 zilhão de fotos com ela, foi uma loucura, assim. E também foi a História, um ano também,
Vocês conhecem a história, né? Vocês são homens, vocês devem conhecer a história, né? Creio. Ah, não, vocês não conhecem a história? Sobre? Qual história? A história, a atriz História. Rafael! Tá, é uma Mônica Matos de fora, assim. Eu sei quando ela esteve no Fantaspoa, um monte de moleque espinhento. Ela foi louco, querendo tirar foto com ela. Foi uma loucura, cara. Ah, não, como que é o nome dela? Como que é o nome dela? É História. Ah, conheço. Stoya. História. Assim, é uma atriz assim, tipo Sasha Grey, é da mesma geração da Sasha Grey, sabe? E, nossa, tinha uma molecada louca para conhecer a mulher no Fantaspoa. Um monte de moleque espinhento e tal. O Rogério Deodato também arrastava uma multidão, todo mundo querendo ver Canibal Holocaust. Toda a sessão de Canibal Holocaust no Fantaspoa é certeza de sala cheia, de todas as cadeiras ocupadas, gente sentada no chão. É uma loucura. Também filmaço, né? Vamos combinar. Aí sempre rola também do lado de fora o protesto, né? Sempre tem a galera que protesta, porque o filme tem uma tussa de animal, tá, não sei o quê, o pessoal não leva em conta o período, anos 70, aquela loucura que era, né? Mas, enfim, é sempre um frisson quando passa Cannibal Holocaust no Fantaspoa. Já passou o quê? Umas 3 vezes, acho que já. Deve até mais. A trilha sonora desse filme foi utilizada no meu casamento. A minha entrada eu usei... É bonita, só que, né, as imagens que ela evoca não são das melhores. Aproveitando esses 2 minutos finais, a Dani também ela faz trabalho de tradução, né, principalmente para o Fantaspoa. Como é que é essa situação, assim, vocês têm essa parceria, convidam, tu traduz do inglês ou então italiano, espanhol, como é que é todo esse processo? Geralmente eu pego filmes ou em inglês ou em espanhol, que eu sei melhor, né? Eu faço a tradução em português, né? No caso para o Fantaspoa, às vezes adapto algumas coisas para, né, o público brasileiro, umas piadas mais locais assim. E, assim, não só a tradução, né? Eu e o Felipe, a gente faz traduções, mas também a gente trabalha no Fantaspoa. O Felipe já entrevista diretores, na época que a gente fazia o presencial, o Felipe entrevistava os diretores. Eu cheguei a entrevistar um diretor ano passado no Fantaspoa. E, assim, tudo que a gente puder fazer para ajudar, porque, assim, eu acho que o Fantaspoa é muito importante. O Brasil deve se orgulhar do Fantaspoa, porque é um dos melhores festivais do mundo. Vários diretores do mundo inteiro já estiveram no Fantaspoa e dizem, não há festival como o Fantaspoa, tão bom quanto o Fantaspoa, que promova tanta interação entre o público e os seus ídolos, como Fantaspoa. É maravilhoso. O trabalho do João Fleck e do Nicolas Toncho é uma coisa assim excepcional. E assim, o Felipe, eu, todo mundo que de alguma forma ajuda o Fantaspoa, a gente fica assim super orgulhoso assim. Eu sempre que eu posso ajudar o Fantaspoa, eu ajudo com a maior alegria do mundo, porque eu acho o Fantaspoa sensacional. Dani, eu queria agradecer você por ter participado. Muito legal ouvir aí seus trabalhos, conhecer mais da sua arte. E depois você me passa os links para a gente colocar aqui no nosso canal aqui, beleza? Rafael, tudo certo? Tá tranquilo? Obrigada, tem mais Rodrigo. alguma pergunta? Obrigada, Rafael. Vou deixar o link para vocês. Muito obrigada pelo convite, viu? Nós agradecemos. Tchau, boa noite. Tá.